E aí, gente? Tudo bem com vocês? Meu nome é Gisane. E de vocês, como é? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as comunidades quilombolas. Vocês já falaram sobre as comunidades quilombolas na sala de aula? Sim? Já sim, nós já falamos sobre as comunidades quilombolas, nós já falamos sobre as tribos indígenas, como eles dividem a atividade dentro da tribo, como eles moram, aonde eles moram, nós já falamos como eles estudam. Lembra? Nós falamos sobre muitas coisas e nós vamos falar agora sobre as comunidades quilombolas. Essas mulheres aqui, gente, são representação da comunidade quilombolas do nosso estado, o estado do Tocantins, tá? Nós temos 5 comunidades quilombolas aqui. Eu quero que vocês peguem aí, então, a nossa apostila de história. Página 130, nós vamos falar sobre comunidades tradicionais. As comunidades indígenas são comunidades tradicionais, porém não são as únicas. Há também as comunidades quilombolas e as ribeirinhas. Seus membros também contam com a natureza e os conhecimentos tradicionais para tirar seu sustento. O que é tirar sustento? Gente, fazer tudo e pescar, caçar, plantar para a sua sobrevivência. Quilombolas. Os quilombolas são os descendentes de africanos escravizados que mantêm suas tradições culturais e religiosas e vivem em comunidades por todo o país. Qual é o nome do nosso país mesmo? Ai, fiquei na dúvida. Fala bem alto aí o nome do nosso país, gente. Hã? Não, fala de novo, eu não ouvi. Ah, Tocantins. Não? Ah, isso mesmo, Brasil, gente. Isso mesmo, Brasil. Em grande parte das comunidades quilombolas, as famílias cultivam roças para o consumo próprio, por vezes, para a venda dos alimentos produzidos, além de pescarem e buscarem na natureza meios para sobreviver, certo? Eles têm, gente, os mesmos costumes que os indígenas, né? Eles caçam, pescam e fabricam seu próprio alimento, né? Quando o Brasil foi colonizado por Portugal, os portugueses trouxeram os africanos para ser escravizados junto com os indígenas e acabaram que sofreram aí essa mistura de cultura, tá bom? Os ribeirinhos. Os ribeirinhos também sobrevivem da natureza. Eles praticam a pesca artesanal. O que é pesca artesanal, gente? Sem usar aquele monte de rede, tá? A caça, cultivam roças e vivem no extrativismo vegetal. O que é extrativismo? Vocês lembram? Isso, extrativismo é retirar, tá? A palavra extrativismo significa tirar. Extrativismo vegetal significa retirar os vegetais, ou seja, árvores, plantas, tá bom? Eles também formam uma população tradicional e vivem perto dos rios. Já diz o nome, ó, ribeirinhos, que vivem perto dos rios. Suas moradias são construídas a alguns metros do chão para que nas enchentes e cheias dos rios elas não sejam invadidas pela água. Vocês se recordam que na aula passada a tia Gisane mostrou uma escola indígena para vocês e aquela escola era feita de palafita? E a tia Gisane explicou também que a escola era feita de palafita porque o rio subia para não invadir as salas de aulas, né? E os únicos meios deles chegarem até lá eram usando embarcações. Os ribeirinhos também estão em todas as regiões do Brasil, principalmente no Amazonas, na Amazônia. Extrativismo vegetal, coleta de frutos de madeira consciente, conservando a floresta. Aí nós temos aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir identificar, mas olhando na apostila de vocês, vocês vão conseguir identificar. Eles estão aqui fazendo farinha de mandioca, tá?
eles fazem a farinha de mandioca para poder se alimentar, ok? Na próxima página, nós vamos falar sobre o artesanato das comunidades tradicionais. O artesanato é um aspecto cultural mais marcante nas comunidades tradicionais brasileiras. Nós temos o cocá, nós temos os colares, nós temos as panelas de barro e os objetos de barro também, ou até mesmo de madeira, feito pelas comunidades, certo? Na nossa região, nós temos algumas pessoas, algumas tradições quilombolas que trabalham com capim dourado, né? Que é aqui da nossa região e é muito utilizado pelo artesanato. Agora, eu quero que vocês abram lá no nosso quarto capítulo. Nós vamos pular aí, gente, umas 3 ou 4 folhas, porque são atividades que nós não podemos fazer agora, porque ela requer que nós façamos todos juntos e tenha uma pesquisa, então nós vamos deixar elas aí paradinhas e vamos para a nossa abertura do nosso capítulo, página 136, onde nós vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Lembra que nós falamos sobre a importância das mulheres no mercado de trabalho e que antigamente, né, elas eram simplesmente para ficar em casa, lavar, passar e cozinhar. Nós falamos sobre isso quando nós fomos falar sobre a distribuição de atividades indígenas, né? E aí nós falamos um pouquinho sobre esse assunto, que é sobre a importância da mulher no mercado de trabalho. E nós abordamos que a mulher hoje, gente, ela faz muitas coisas, se não for quase tudo que os homens fazem, né? Logicamente que tem uns trabalhos que requer mais força, que tem algumas mulheres que não conseguem. Não é impossível. É possível. Tudo que os homens fazem é possível a mulher fazer. Porém, exerce uma prática, né? Precisa de uma prática. Nós temos aqui 7 exemplos. Nós temos a feirante, nós temos a engenheira, nós temos aqui a cientista, a médica, nós temos a piloto, nós temos a cozinheira e nós temos aqui a pessoa que trabalha com descobertas, né? Que ela fica lá procurando. Nós temos aqui a arqueóloga, né? Que ela fica procurando ossos, né? Ela procura artefatos, tá bom? Fósseis. Então, nós vimos que é importante, gente, a mulher também no mercado de trabalho. E nós temos aqui algumas perguntas. Descrever a imagem, nós acabamos de fazer isso. Quais são as profissões que as mulheres da imagem representam? Nós acabamos de falar sobre isso. Na opinião de vocês, as mulheres podem desempenhar qualquer profissão? Desculpa. E, em sua opinião, as mulheres sempre puderam trabalhar fora de casa? Não, né, gente? Né, elas teve uma época que elas ficavam somente dentro de casa, então elas não exerciam função nenhuma, né? Então as mulheres elas foram atrás do direito delas e conquistaram aí o mercado de trabalho. As mulheres sempre tiveram um papel importante na sobrevivência dos grupos humanos. Por muito tempo, elas não costumavam realizar atividades longe do lugar onde habitavam, pois eram responsáveis pela organização da comunidade e pelos cuidados com as crianças e com os idosos. Com o passar dos anos e as transformações no modo de vida de homens e mulheres, atualmente muitas delas trabalham fora de casa. Na nossa aula passada teve até a nossa amiga Lara que citou o exemplo aí que o papai dela ajuda a mamãe. Então assim, hoje em dia, gente, é muito fácil você ver os homens ajudando as mulheres na atividade de casa e as mulheres ajudando os homens, né? Então, esse não existe mais esse tabu que é serviço de mulher ou serviço de homem, né? Todas as funções podem ser exercidas por ambos. Número 1. A sua mãe é responsável. Sua mãe ou responsável trabalha fora de casa? Sim ou não? Qual é a profissão da sua mãe? Qual é o emprego dela? Ela realiza um trabalho manual, intelectual ou manual intelectual? Número 5. Descreva o trabalho que ela realiza. 6. Qual é a importância desse trabalho para a sociedade? 7. Quando sua mãe ou responsável vai para o trabalho, quem cuida de você? 8.
Em sua opinião, homens podem cuidar dos filhos e executar trabalhos domésticos? Sim, não ou e por quê? Em sua opinião, como é o trabalho das mulheres atualmente? Vocês vão descrever as informações, vocês vão conversar em um bate-papo com a mamãe ou com a pessoa que cuida de você e vai responder essa atividade, tá bom? Cheiro, gente! Fui!